Olá, queridos irmãos e irmãs, minha saudação de paz do ressuscitado a todos vocês. Nós vivemos este tempo maravilhoso da Páscoa do Senhor, este tempo de maior experiência com a pessoa do ressuscitado que vive entre nós. Hoje estamos no terceiro domingo da Páscoa e então queremos com você, neste programa Nossa Igreja, meditar o Evangelho deste dia. Vamos juntos nos preparar para a escuta desta palavra de Deus e assim ela possa trazer esperança e vida a cada um de nós. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João, glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus apareceu de novo aos discípulos à beira do mar de Tiberíades. A aparição foi assim. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e os outros 2 discípulos de Jesus. Simão Pedro disse a eles: Eu vou pescar. E eles disseram: Também vamos contigo. Saíram e entraram na barca, mas não pescaram nada naquela noite. Já tinha amanhecido e Jesus estava de pé na margem. Mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Então Jesus disse: Moços, tendes alguma coisa para comer? Responderam: Não. Jesus disse-lhes: Lançai a rede à direita da barca e achareis. Lançaram, pois, a rede e não conseguiram puxá-la para fora por causa da quantidade de peixes. Então o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer que era o Senhor, vestiu sua roupa, pois estava nu, e atirou-se ao mar. Os outros discípulos vieram com a barca, arrastando a rede com os peixes. Na verdade, não estavam longe da terra, mas somente a cerca de 100 metros. Logo que pisaram a terra, viram brasas acesas com peixe em cima e pão. Jesus disse-lhes: Trazei alguns dos peixes que apanhastes. Então Simão Pedro subiu ao barco e arrastou a rede para a terra. Estava cheia de 153 grandes peixes e, apesar de tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus disse-lhes: Vinde comer. Nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar quem era ele, pois sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e distribuiu-o por eles, e fez a mesma coisa com o peixe. Esta foi a terceira vez que Jesus, ressuscitado dos mortos, apareceu aos discípulos. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? Pedro respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse: Apacenta os meus cordeiros. E disse de novo a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro disse: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: Apacenta as minhas ovelhas. Pela terceira vez, perguntou a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro ficou triste porque Jesus perguntou 3 vezes se ele o amava. Respondeu: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo, quando eras jovem, tu te cingias e ias para onde querias. Quando fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres ir. Jesus disse isso significando com que morte Pedro iria glorificar a Deus. E acrescentou: Segue-me. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, estamos diante de um evangelho que nos traz 2 narrativas importantes. A primeira, a experiência do ressuscitado, a aparição de Jesus ressuscitado entre os seus apóstolos numa pesca que a princípio estava sendo uma pesca frustrada, sem peixes. Mas a presença de Jesus e a obediência à sua palavra rende aos apóstolos esta grande quantidade de peixes.
que quase rompiam as redes. 153 grandes peixes, também significando o número de povos e nações onde a graça do milagre, da presença do ressuscitado deverá chegar. Mas também o prenúncio do banquete de eternidade que Jesus ali também quer dizer, porque Jesus pede que eles tragam ali os peixes para comer, e lembrando que sendo ressuscitado, Jesus não é um fantasma, e o ato de comer também significa que ele é gente ali, ele está presente com eles, ele está vivendo a humanidade deles e que ele é o Senhor. O crucificado é o ressuscitado, ele não perde a sua essência, mas então o ato de comer prova que ele não é um fantasma. Mas vejam também um outro momento bonito, em que Jesus vai dialogar com Pedro a respeito do seu ministério. É o momento em que Jesus escolhe Pedro como o guia e pastor do seu rebanho. É comum a gente ouvir esse evangelho e lembrar das 3 vezes que Pedro é questionado se ama Jesus. Muitos interpretam também como que a reparação das 3 vezes que Pedro negou a Cristo. E também a Trindade, Pedro renovando o seu sim, a sua fé, o seu amor ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Mas Jesus reafirma em Pedro a escolha que fez deste homem, independente de suas fraquezas. Pedro é aquele que Jesus olha com amor, com misericórdia, e pede que cuide das suas ovelhas. Quando Jesus fala, apacente as minhas ovelhas, há uma grande responsabilidade de Pedro aqui, e de todos nós que hoje estamos cuidando também do rebanho do Senhor. Jesus conta conosco para cuidar das suas ovelhas, do seu rebanho. E para terminar essa reflexão, Jesus vai dizer que quando Pedro era jovem, ele se cingia e ia para onde queria. Mas quando ficará velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres ir. E por que eu estou falando disso? Porque nós vivemos essa realidade há poucos dias do nosso querido Papa, o Pedro, Papa Francisco, enquanto pôde, ele mesmo ia para onde ele podia, quanto mais longe podia chegar. Mas no final a gente viu que ele foi conduzido por outros na cadeira de roda, mesmo ali com a bengalinha dele. Então é alguém que se consumiu também como Pedro, por amor ao Evangelho, por amor ao pastoreio das ovelhas. É fazendo memória de Francisco que agora então nós concluímos este Evangelho do ministério petrino, Tu me amas, e Francisco mostrou quanto ama, quanto amou Jesus, quanto amou a igreja e quanto apacentou esta igreja de nosso Senhor. Que você tenha esse domingo de Páscoa abençoado, esse 3º domingo, e que sobre você venha essa bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.